Olá, boa noite a todos. Aqui na abertura do mês de setembro, pedindo que não só traga a primavera terrena, mas também a primavera de bênção sobre o nosso planeta, para que as nossas vibrações energéticas possam ser transmutadas em paz, em luz, harmonia, cura desta pandemia. Muita paz para todos, espero que estejamos todos bem nos nossos lares. Lembrando que a pandemia não acabou ainda, que não sabemos quando vai acabar e que precisamos manter, sim, todos os cuidados. Distanciamento, uso adequado, correto da máscara. Não adianta estar com a máscara aqui ou aqui, né? O nariz descoberto, né? Higienização das mãos, não tocar olhos, nariz e boca com mãos sujas, né? Temos que ter muito cuidado também com as crianças, com os idosos, né? E vamos que vamos, na paz de Deus, com fé em Deus venceremos isso, porque como já disse Chico Xavier, e isso consta também de lendas orientais, tudo passa. E isso também, com certeza, passará. Então, hoje, começamos a sequência das palestras, né, de setembro. O nosso livro-tema vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o tema de hoje da nossa palestra, que será comigo também, é qualidade da prece. Então, vamos aprender um pouco mais sobre a maneira de orar, né? Sobre como ter qualidade real nas nossas preces. Não precisamos de palavras bonitas, precisamos do coração, por sentimento na nossa prece. A maneira de orar é aquela que mais pode nos tocar e nos conectar com a espiritualidade, né? Então, que tenhamos uma noite tranquila e muito cheia de paz e que possamos aproveitar bem o nosso ciclo de palestras deste mês. Muita paz para todos nós. Olá, e vamos agora ao nosso bate-papo aqui na nossa reunião doutrinária. Bate-papo, não exatamente, mas a nossa conversa, né, sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, e na quarta-feira desta noite trataremos dos itens 1 a 4, que fala das qualidades da prece, certo? Então, senhores e senhoras, este capítulo é muito interessante, que nos ensina a orar, viu? Muita gente não sabe exatamente como orar ainda, então vamos aprender a orar, né? E o que é a prece, né? A prece vem do latim prexis, preces, quer dizer pedido, súplica, voto, desejo. Gandhi nos disse que a prece é comunicação com o divino em nós, né? Kardec nos disse que é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, né? Então, ou seja, a prece é uma invocação, né? Através dela, alguém se coloca em comunicação mental com outro ser com quem se comunica através do pensamento, se dirige a esse ser pelo pensamento, né? E tem como objetivo pedir, agradecer, louvar por nós, pelos outros, encarnados e desencarnados, né? Então, são esses três os objetivos da prece. Pedir por nós ou por outra pessoa, mas é preciso que a gente saiba o que pedir, viu, gente? O que deve e o que não se deve pedir. Na verdade, a maioria das vezes, tudo que deveríamos pedir a Deus é que nos abençoe, que nos oriente e que nos ilumine nas situações da nossa vida. Não devemos pedir isso ou aquilo porque não sabemos exatamente o que é que precisamos. Às vezes, desejamos ardentemente alguma coisa que, quando nos acontece, não nos faz bem. E, às vezes, desejamos ardentemente nos livrar de determinadas situações, de determinados acontecimentos, e eles nos vêm e nos trazem situações maravilhosas, né? Tem um ditado oriental que diz: tudo nessa vida pode ser sorte ou pode ser azar, depende do que vem depois.
E como a maioria de nós não tem bola de cristal, não sabemos o que vem depois. Então, o pedido mais coerente, mais seguro que podemos fazer a Deus é que Ele nos ilumine, nos inspire e nos mostre o melhor caminho a seguir, né? Então, é por isso que muitas vezes, porque a gente pede, às vezes a gente pede uma determinada coisa e a resposta vem diferente, porque não era aquilo que a gente estava pedindo, que a gente estava precisando. Às vezes Deus também, na sua liberalidade, diz, tudo bem, você quer, tome. Agora, arque com as consequências, né? Então, vamos aprender a pedir a Deus a misericórdia, a paz, a luz, os caminhos adequados, as inspirações, a proteção espiritual. Esse é o melhor caminho do nosso pedir. A prece também pode ser de agradecimento, reconhecimento, né? Agradecer, e toda vez que eu falo de gratidão, agradecimento, eu sempre costumo chamar os 3 níveis da gratidão, né, de Joana de Ângeles, a psicologia da gratidão no livro de Joana de Ângeles, né? E que o primeiro nível da gratidão é aquele que praticamente todo mundo tem, agradecer as coisas boas que nos acontecem. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus. Mesmo que seja da boca para fora, algumas pessoas fazem isso apenas da boca para fora, sem sentir no fundo do coração esse sentimento de gratidão, né? Mas algumas pessoas sentem sim do fundo do coração esse agradecimento, né? O segundo nível de gratidão, já é um avanço, é aquele no qual as pessoas já começam a agradecer pelos livramentos que tiveram. Imagine, né? Quantas coisas nós nos furtamos pela orientação dos bons espíritos, pelas inspirações, né, que temos, pelo amparo espiritual que temos, né? De coisas ruins que nos acontecem. Quantas pessoas perderam um avião, até se revoltaram porque perderam um avião, e o avião caiu, todo mundo morreu e essa pessoa continua viva. Essa pessoa tem que ter um segundo nível de gratidão bem ativo, certo? Porque teve esse livramento. E coisas mínimas, pequenas, vamos começar a agradecer. Até tropeçou, não caiu, vamos agradecer a Deus, não me machuquei, não teve nada de mais sério, né? Isso é o segundo nível de gratidão, nas pequenas como nas grandes coisas também, né? E o terceiro nível de gratidão, esse ainda um pouco difícil, mas não impossível, é claro. Algumas pessoas já conseguem fazer isso sim. É aquele que já agradecemos pelas coisas ruins que nos acontecem, porque entendemos perfeitamente que são aprendizados, são lições que precisamos ter nesta encarnação para o nosso processo evolutivo. Então, vamos trabalhar todos para que não fiquemos apenas no segundo nível da gratidão, tá, gente? Vamos trabalhar pelo terceiro nível de gratidão. Agradecer a topada, mesmo que a gente caia, se esborrache no chão. Obrigada, Senhor, por essa pedra que estava no meu caminho, mas quem sabe não me impediu de lá na frente encontrar por alguma outra coisa pior. E é verdade, é uma possibilidade. Tudo pode ser sorte ou ser azar, depende do que vem depois, né? Então, vamos cuidar para que estejamos firmes e fortes aí no final desta encarnação, com os 3 níveis de gratidão devidamente implementados na nossa vida, certo? E uma outra maneira, um outro tipo de prece, uma outra maneira de orar, é aquele que a gente louva ao Senhor, contempla a beleza da natureza, a sabedoria divina, glorifica a Deus, né? Então, a gente pode louvar a Deus pela beleza da natureza, pela perfeição, pelo puro amor divino que Ele representa, por todas as coisas que estão ao nosso redor, possibilitando essa nossa experiência reencarnatória, né? E louvar a Deus também é entender o que é efetivamente amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sim, vamos orar louvando a Deus. Existem vários cânticos, eu costumo dizer que o hino de Constância é o verdadeiro louvor, né? Louvor a Deus por permitir que espíritos tão maravilhosos tenham feito parte da nossa vida. Louvando a Constância, louvamos também a Deus.
e podemos fazer várias louvações, tem tantas orações lindas, vários louvores, lindos demais, e nos conectam a Deus profundamente essas orações cantadas, né? Bom, e aí o que é que Jesus nos disse a respeito da prece, né, neste capítulo? Em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8, ele disse o seguinte: não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Ou seja, não adianta frases rebuscadas, né? Coisas que nem você mesmo entende direito o que é que você está falando, mas você está repetindo mecanicamente. Nada disso é importante. Uma simples palavra, um simples sentimento é uma oração e Deus escuta com certeza, né? E também na parábola do fariseu, que eu vou ler aqui a parábola do fariseu, que é muito interessante, Jesus diz que é preciso orar com humildade e não com orgulho. Ele disse assim na parábola, isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. A parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E Jesus disse: declaro-vos que este publicano voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que ora no orgulho não entendeu o verdadeiro papel da oração em nossas vidas. Então tenhamos humildade no nosso orar, a certeza de que teremos sempre o que precisamos receber, o que estamos necessitados para o nosso caminhar evolutivo nesta encarnação. Não sejamos sempre como publicano, humildes, cientes da nossa pequenez diante do Pai eterno, né? Então, a prece, gente, é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar onde eles se encontrem, onde quer que estejam, né? E o homem vai obter, então, certo? A resposta à sua prece, né? Ele solicita bons conselhos ao seu anjo guardião, aos seus espíritos protetores, né? E esses espíritos recebem essa solicitação e muitas vezes sim dão para nós as orientações, a maioria das vezes, só em raríssimas exceções, onde existe uma total impossibilidade, né? Mas os espíritos sempre estão conosco. Ele nos remete um estímulo para que nós enxerguemos caminhos para sair. A não ser que a nossa prece não venha do fundo do nosso coração, que nós não consigamos entrar em conexão com a espiritualidade superior, aí os espíritos do bem nos respondem. Mas se fizermos uma conexão sem palavras, apenas no pensar, no pedir, pedi e obtereis. O estímulo vem, a resposta vem, sim. E se tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver, gosto muito desse texto de Jesus, sim, captaremos o estímulo. Aparecerão anjos encarnados na nossa vida, nos mostrando o caminho. O caminho sempre aparecerá, tenham fé. Então, oremos sempre, gente.
Precisamos orar, orar sempre. Façamos a nossa oração matinal, a prece do cristão, do espírita, né? Deve ser feita no momento em que o espírito retorna ao corpo de carne, né? E deve elevar-se humildemente aos pés do Deus nosso Pai Todo-Poderoso e Todo-Bondade, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios que recebemos até o dia de hoje, né? Então precisamos sempre, certo? E com humildade, nós precisamos pedir que tenha piedade da nossa fraqueza, suplicando a Deus o amparo, indulgência, e pedir, antes de tudo, pela nossa melhora moral, né? Não adianta a gente pedir coisas maravilhosas a Deus se nós não fazemos a nossa parte, se não buscamos libertar os nossos corações de mágoas, desejos de vingança e outros sentimentos negativos, né? Então vamos buscar a nossa reforma íntima e aí sim pedir o que quisermos de coração leve, mas também na certeza de que devemos acatar os desígnios divinos com as respostas que obtivermos dos nossos pedidos, né? Torrentes de graças, consolações se derramam sobre aqueles que oram, pedindo, mas antes de tudo, cuidando da sua moral, do seu caminhar, né, evolutivo, certo? E outra oração fundamental, gente, é a oração noturna, né? Porque o nosso espírito, ele se emancipa e com o sono físico, né? E nós precisamos de pedir proteção espiritual. Não durma sem pedir ao seu anjo da guarda e aos espíritos amigos que lhe cercam e que velam por você, que estejam ali com você de mãozinhas dadas, lhe segurando, lhe amparando. Peça que leve você para realizações de boas atividades, atividades do bem, atividades benéficas. Peça que você seja levado à escola para estudar, para se aprimorar mais. Estudos que possam lhe ajudar a resolver as suas questões mais difíceis de serem combatidas, questões onde você não consegue ainda se libertar de hábitos que você sabe que não são bons e que você precisa se libertar. Então peça amparo, guia, meu anjo da guarda, segura minha mão, por favor. Meus espíritos amigos, me levem com vocês para a prática de caridade, de amor, de entendimento, de estudo. Levem-me e tragam-me de volta em paz ao meu corpo físico, né? E Leon Denis tem umas observações bastante interessantes sobre a prece, né? Ele diz que a prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, agitações do mundo material e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias, né? Diz mais, é como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, pela qual ela percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se e retempera-se nessas impressões, como num banho fluídico e regenerador. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. Os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes a condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. O sábio não pede que o seu destino seja feliz, não deseja que a dor e as decepções dos reveses lhe sejam afastados. Ele implora o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias
e os bons espíritos respondem ao seu apelo. É aquilo que eu falei no início. Vamos cuidar do que pedimos, peçamos orientações, peçamos inspirações, é o melhor caminho, né? E devemos orar, meus irmãos, também pelos espíritos infelizes, pedir compaixão, orar com amor, né? Essa é a mais sublime forma de caridade, aquela que todo mundo pode fazer, que não tem nenhum tipo de contraindicação e que devemos, sim, praticar esta caridade. A prece pelos outros, pelos parentes, infortunados, enfermos, também produzem efeitos salutares, mesmo quando as leis do destino lhes sejam um obstáculo, mas pelo menos um pouco de alívio, a aceitação, a resignação, as nossas preces podem ajudar a fazer com que essas pessoas se resignem, tenham resiliência, né? Então, Leon Denis continua que a prece feita em comum é um feixe de vontades, pensamentos, raios, harmonias e perfumes, que se dirige mais poderosamente ao seu alvo. O homem traz em si um motor incomparável. Para fazê-lo agir, bastam duas coisas, a fé e a vontade. O seu alvo não é mais a obtenção de uma graça. Olha que fantástico! A elevação, e sim a elevação da alma e o relacionamento desta com as potências superiores. É isso, gente. Essa deve ser sempre o foco da nossa oração. Pedir a Deus amparo, proteção, pedir aos bons irmãos, aos nossos espíritos amigos protetores, aos nossos anjos guardiões que velem por nós, sejam conosco, nos dando forças, nos sustentando em todas as nossas dificuldades. E para finalizar, eu trago aqui um textinho curtinho de Herculano Pires, em Tesouro dos Espíritas. Ele nos diz o seguinte: a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Então, oremos, meus irmãos, oremos. Peçamos ao Pai misericórdia, amparo, proteção em todo o nosso caminhar. A oração firme e forte nas nossas vidas. Muita paz para todos nós. Então, vamos refletir sobre o que ouvimos a respeito da qualidade da prece, a necessidade de, ao orarmos, pedindo alguma coisa a Deus, termos o coração purificado para que essa prece seja agradável a Deus, como já nos disse Jesus e que Kardec também nos seus comentários faz essa referência, né, dessa necessidade. Então, busquemos primeiro nos libertar dos sentimentos ruins, negativos, né, não desejando mal a ninguém, e aí sim teremos toda a qualidade que necessitamos para que as nossas preces sejam efetivamente ouvidas, né? É claro que isso é um caminhar, precisamos estar no esforço, não significa que já vamos conseguir tudo de vez, mas se estivermos no esforço, sim, já está valendo a pena, já seremos escutados por Deus, sim. Então vamos buscar o nosso cantinho, aquele onde a nossa conexão é mais fácil, né? Onde, se possível, tenhamos mais silêncio, pedindo um amparo da espiritualidade dessas duas casas amorosas, Jesus e Jacó, pedindo amparo e proteção, dando as boas-vindas aos atendentes fraternos, que enquanto fazemos os nossos exercícios respiratórios já estão preparando a psicosfera da nossa casa, do nosso lar, limpando todas as energias negativas, limpando o nosso campo, o campo dos nossos familiares que estão conosco no nosso lar, né? Nos preparemos, peguemos o nosso copo de água, aqueles que estão em atendimento médico espiritual, que peguem sua garrafinha de água, dirijam-se aos seus quartos, deitem-se. Aqueles que estiverem sentados, preferencialmente coluna ereta,
palmas das mãos voltadas para cima, descansadas sobre as coxas, mentalizando Jesus, mentalizando o nosso Pai Celestial, que é todo amor e bondade. E vamos ao nosso exercício respiratório. Primeiramente, expiremos profundamente, liberando todas as negatividades. Vamos mentalizar que estamos jogando para fora sentimentos negativos, pensamentos negativos, situações estressantes que tivemos durante o dia. Vamos jogar tudo para fora. E aí sim, inspiremos profundamente, mentalizando já as energias benéficas que os atendentes fraternos, após a limpeza da psicosfera do nosso lar, já derramaram abundantemente sobre nós e sobre o nosso lar e os nossos familiares. Inspiremos, mentalizando todas as coisas boas que necessitamos, que desejamos ardentemente. Retenhamos essas energias benéficas e expiremos os resquícios de energias deletérias, ruins, negativas, que porventura ainda existam dentro de nós, eliminando pensamentos que insistem em nos entristecer, em nos jogar para baixo, sentimentos pesados que queremos nos libertar deles. Inspiremos luz, inspiremos paz, harmonia, saúde. Retenhamos tudo isso de bom dentro de nós e expiremos o que não nos faz bem. Mais uma vez, inspirando, retendo e expirando. E aí sim, limpeza energética realizada, musculatura mais relaxada pelo processo de respirar. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a esses atendentes fraternos que aqui estão conosco, todas as bênçãos divinas que serão abundantemente derramadas sobre nós. Conversemos com eles, mentalizando o que nos dói, o que nos incomoda, o que nos aflige. Peçamos inspiração para solucionar os nossos problemas, que muitas vezes olhamos e não vemos alternativas, saídas. Peçamos a Deus que neste momento, através das bênçãos divinas, a inspiração nos chegue e que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver essas inspirações, que muitas vezes, meus amigos, os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, mentores, protetores, tentam nos mostrar o caminho e nós, aflitos, preocupados, pedimos, mas esquecemos de abrir os canais para escutar, para enxergar as soluções que eles nos apontam. Então peçamos a Deus que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, as inspirações divinas que nos chegam e que nos ajudarão a resolver todos os nossos problemas. Mas tenhamos também a certeza de que se algo não tem solução no campo material, vamos ter as forças necessárias, a resiliência, a resignação para ultrapassar essas dificuldades, segurando nas mãos de Deus, com o amparo dos nossos amigos queridos da espiritualidade. Então mentalizemos agora um verdadeiro chuveiro de luz, bênçãos divinas abundantes, se derramando sobre o nosso lar e sobre nós especificamente. Esse chuveiro imenso de luz, raios fulgurantes sobre nós, sobre os nossos familiares. E essa luminosidade, esses raios de luz, recai exatamente naquele ponto onde necessitamos de amparo, de cura, de forças para os enfrentamentos. Luz, meus irmãos, nos sintamos banhados na luminosidade divina. Cada pontinho do nosso corpo com dor, em sofrimento, aflito,
neste momento, recebe um fecho luminoso, muita luz a aquecer, a nos curar, a nos livrar de situações pesadas, negativas. Luz abundantemente sobre nós. Fechos luminosos de diversas cores, raios divinos de amorosidade, de saúde, de compreensão, de tolerância. Porque muitas vezes, meus irmãos, adoecemos pela falta de compreensão e tolerância das situações, dos amigos, dos familiares que nos cercam. Luz, tolerância, amorosidade, perdão. Precisamos aprender a perdoar para que Deus também nos perdoe as nossas faltas e nos abençoe. Peçamos humildemente as graças divinas, o milagre da nossa recuperação, da nossa paz, cura para os nossos males da alma, para os nossos males do corpo, para os males emocionais. Cura-nos, Senhor, que assim seja. Enquanto os atendentes fraternos terminam o nosso atendimento, continuando a derramar bênçãos sobre nós, projetemos luz e amorosidade para todos aqueles familiares, parentes e amigos a quem desejar que também sejam abençoados e iluminados. Todos sejam amparados, assim como sejam amparados todos os que estão em sofrimento neste nosso planeta de provas e expiações. Luz para os que estão partindo nesses desencarnes coletivos, luz para os que aqui ficaram em luto, luz para os que estão nos leitos de dores por quaisquer doenças que sejam, luz para aqueles que ainda estão lutando por um leito, luz para aqueles que buscam resolver esta pandemia, eliminando ou controlando este vírus, cientistas, profissionais de saúde, todos que estão à frente e com maior risco de contaminação. Luz, muita luz sobre eles, luz sobre os moradores de rua, luz sobre todos aqueles que sofrem, aqueles que vivem na mais absoluta miséria, luz para os que estão em trevas, luz, meu Deus, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos nas tuas bênçãos de luz, que o nosso planeta seja envolvido na nossa amorosidade e que o manto sagrado de Jesus e de Nossa Senhora, envolvendo o nosso planeta, envolvendo todos os nossos governantes, possam fazer esses mantos sagrados, possam curar ao nosso planeta e curar-nos também. Que assim seja. Que tenhamos um resto de semana de muita paz e